Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, para todos que estão me ouvindo. Amados, se vocês quiserem me acompanhar nessa leitura, vamos abrir as vossas Bíblias, glória a Deus, no livro de Tiago, capítulo 3, e vamos estar lendo apenas o versículo 10. Glória a Deus, a qual o título é O Domínio sobre a Língua. No versículo 10 diz: de uma mesma boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Graças a Deus. Queridos e ouvintes da palavra de Deus, amados, para que nós possamos entendermos, compreendermos melhor este versículo em que nós acabamos de ler, a Bíblia diz aqui, meus amados, no livro de Tiago, no capítulo 3 e no versículo 1, Tiago já vai iniciar esse versículo dizendo: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. Ou seja, amados, o que eu consigo entender aqui, não é que nós não podemos, amados, pregar a palavra de Deus, não é que nós não podemos falar do amor do Senhor Jesus, porque Jesus, ele mesmo disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Amados, o que eu consigo entender aqui é que Tiago, meus amados, ele está falando para aquelas pessoas despreparadas, que acham que sabe de tudo, aquelas pessoas que querem ser mestre sem realmente conhecer a palavra de Deus. Então, meus amados, Tiago, ele está aconselhando: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. Amados, aqui neste versículo estão incluídos os pastores, os dirigentes da igreja, os missionários, os pregadores da palavra de Deus e qualquer pessoa que ensine a igreja, que ensine a congregação. Amado, professor, que é aquele que ensina a palavra de Deus, ele precisa compreender, entender que ninguém na igreja tem a responsabilidade maior do que aqueles que ensinam as Sagradas Escrituras. Amados, pregar, trazer o estudo da palavra de Deus à igreja do Senhor é uma grande responsabilidade. No juízo, amados, os mestres cristãos serão julgados com mais rigor e mais exigências que os demais crentes. Então Tiago, ele diz aqui, meus amados, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. No versículo 2, Tiago diz: glória a Deus, aleluias, todos tropeçamos de várias maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz também de dominar todo o seu corpo. Mas sabe o que eu entendo aqui, meus amados? Glória a Deus, é que uma pessoa que ainda não consegue, não sabe controlar a língua, glória a Deus, aleluias, essa pessoa jamais pode ser usada como professor da palavra de Deus. Glória a Deus, porque, meus amados, tal pessoa vai acabar tropeçando na palavra e vai acabar vivendo na hipocrisia, ou seja, vai acabar pregando coisas que não está vivendo. Então, amados, Tiago, ele diz: todos tropeçamos de várias maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz também de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tome também como exemplos os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno conforme a vontade do piloto. Glória a Deus, semelhantemente, a língua é um órgão muito pequeno do corpo, mas que se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha.
Assim também, meus amados, a língua é um fogo, um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. A Bíblia vai nos dizer, meus amados, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 15 e nos versículos 1, 10 e 15, a Bíblia diz que alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, eles foram até Jesus e perguntaram: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois eles não lavam as mãos antes de comer? Então, meus amados, no versículo 10, Jesus, chamando a multidão para junto de si, disse: ouçam e entendam, não é o que entra pela boca que o torna impuro, mas sim o que sai da boca do homem, isto é que torna o homem puro. Amados, quando Jesus diz que não é o que entra pela boca que torna o homem puro, aqui Jesus está falando de alimentos, meus amados, normais, cuja ingestão não afeta o nosso espírito. Mas este versículo, amados, jamais deve ser usado, glória a Deus, como justificativa para o uso de drogas ou de bebidas alcoólicas. Então, amado, voltando aqui ao texto, Jesus chamando para junto de si a multidão disse: ouçam e entendam, não é o que entra pela boca que o torna impuro, mas sim o que sai da boca do homem, é isto que o torna impuro. Então, amados, no versículo 15, Pedro, ele pediu e explica no Senhor esta parábola, porque ele ainda não tinha entendido, amados. Se você, meu amado, que está ouvindo esta palavra, tem lido a palavra de Deus, mas tem algo que você também não está conseguindo entender, glória a Deus, aleluia, ora ao Senhor, peça para o Espírito Santo de Deus abrir a sua mente, o seu ser, para que você possa entender a palavra de Deus. Glória a Deus, Pedro aqui, ele pediu e explica no Senhor esta parábola. Então, meus amados, no versículo 16, glória a Deus, Jesus, ele perguntou: será que vocês não conseguem entender? Não compreende que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde, glória a Deus, é expelido, é eliminado? Mas as coisas que saem da boca do homem vêm do coração. Essas coisas é que tornam o homem puro. Amados, a Bíblia vai nos dizer, glória a Deus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, no versículo 34, o próprio Senhor Jesus diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. A Bíblia diz, meus amados, que um homem bom tira coisas boas do seu tesouro. Glória a Deus, aleluia, se um homem mau do seu mau tesouro, ele tira coisas más. Então, amado, Jesus, ele disse: mas eu vos digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Por suas palavras vocês serão absorvidos e por suas palavras vocês serão condenados. Então, amados, voltando ali, glória a Deus, para Mateus capítulo 15, versículo 16, Jesus, ele perguntou: será que vocês não conseguem entender? Não compreende que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido, é eliminado? Mas as coisas que saem da boca do homem vêm do coração. Essas coisas é que torna o homem impuro. Glória a Deus, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as falsas testemunhas e as calúnias. Essas coisas é que tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos, isso não torna o homem impuro. Então, amados, glória a Deus, voltando ali para Tiago capítulo 3, versículo 5, glória a Deus, Tiago, ele diz: veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha, assim também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Glória a Deus, aleluias. Então, meus amados, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Ele diz: os animais, as aves, os répteis e as criaturas do mar domam e têm sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Amados, a Bíblia diz lá em Provérbios 4, 24, diz: afaste da tua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios
a maldade. Lá em Provérbios 13:3 diz: quem guarda sua boca guarda sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Tem pessoas, amado, perdendo a bênção, a vitória, porque não tem vigiado nas palavras. Glória a Deus, aleluias. Amado, Tiago diz que com a boca bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênçãos e maldição. Isso me faz lembrar de um versículo que está lá em Provérbios também, no capítulo 18 e no versículo 21, que diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Mas este versículo vai finalizar dizendo que quem gosta de usá-la comerá do seu fruto. Então, amados, como que você tem usado as palavras da sua boca? Glória a Deus, aleluias, porque aqui no texto diz, meus amados, que quem gosta de usá-la comerá do seu fruto. Então, amados, Tiago diz, da mesma boca procede bênçãos e maldição. Glória a Deus, mas ele também diz, isso não pode acontecer, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir, glória a Deus, azeitonas, e uma videira produzir figos? Não. Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Amados, aqui no livro de Tiago, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12, glória a Deus, Tiago, meus amados, ele enfatiza que nossa inclinação ao pecado vem através da fala. E os pecados da fala, meus amados, são palavras ásperas, palavras maldosas, palavras enganadoras, mentira. Ei, meu amado, saiba disso, que a mentira, meus amados, faz parte dos pecados da fala. E nós sabemos que o Senhor lhe detesta os mentirosos. A Bíblia diz, meus amados, lá em Provérbios capítulo 12, versículo 19, diz que os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa durará apenas um instante. Então, meus amados, saiba disso, que a mentira faz parte dos pecados da fala, o exagero, as doutrinas falsas e as calúnias. Ei, amado, lá em Provérbios 3:30 diz, não acuse alguém sem motivo, se ele não lhes fez mal algum. Ei, amado, a calúnia também faz parte dos pecados da fala, os fuxicos, as fofocas. Ei, amado, eu quero te dar um conselho. A Bíblia diz, meus amados, que quem vive contando casos não guarda segredo. Por isso, evite quem fala demais. A Bíblia também diz lá em Provérbios que quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Ei, amado, crente maduro, ele mantém a sua língua sobre o controle, mediante a ajuda do Espírito Santo. Glória, glória, glória a Deus. Ou seja, amado, ele não deixa a sua língua, glória a Deus, a sua boca ser ferramenta de Satanás, não, para fofocar, para xingar, para falar besteira, para falar mal dos outros. Ele não deixa, não, amado. O que eu quero dizer a você, não deixa o inimigo fazer a sua boca de ferramenta, não. Glória a Deus, o crente maduro, amado, ele mantém a sua língua, a sua boca sobre o controle, mediante a ajuda do Espírito Santo. Glória a Deus, que leva, meus amados, o cativo todo ao entendimento, à obediência de Cristo. Amados, por causa da tendência de pecar com a língua, com a boca, com as palavras, Tiago, meus amados, ele exorta todo ser humano dizendo, sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Amém? Então essa foi a palavra que o Deus vivo, o Deus verdadeiro, me deu para transmitir a você que está me ouvindo. E que o irmão que está me ouvindo, a irmã que está me ouvindo, fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.